Em 2 de agosto de 1985, o voo 191 da Delta Airlines sofreu um trágico acidente. Mas nos 45 do segundo tempo, uma mulher que estava prestes a embarcar pensou: vou nada. Inspirado neste evento, o jovem Jeffrey Reddick, ainda estagiário na New Line Cinema no final dos anos 90, escreveu um roteiro sobre um grupo de pessoas que escapavam de um acidente mortal, só para depois morrerem uma a uma em circunstâncias deveras estranhas. Inicialmente, o roteiro foi pensado como um episódio de Arquivo X. A ideia era acompanhar um agente de FBI investigando os casos das pessoas que não morreram, mas depois morreram. Todavia, quando os produtores Craig Perry e Warren Zaid leram o material, pensaram: isso aqui dá para virar uma coisa maior? O que você acha de transformar essa ideia em um filme, estagiário Jeffrey? Acho massa demais. Jeffrey respondeu. Foi então que 2 veteranos de Arquivo X entraram no projeto: Glenn Morgan e James Wong, o lendário diretor de Dragon Ball Evolution. E não confundir com James Wan, pelo amor de Deus. Wong também assumiu a direção de Premonição, marcando sua estreia nos cinemas. O primeiro filme definiu o estilo de toda a franquia. Em cada história, acompanhamos um grupo que escapa dos planos da morte, mas logo é eliminado um a um, numa sequência de eventos encadeados. Então todo filme é a mesma coisa? Sim, mas os roteiristas sempre buscam mudar alguma dinâmica, seja na forma como as mortes ocorrem, ou até na escolha dos alvos. Ah, hoje eu vou matar na ordem certinha. Já hoje eu tô de TPM e vou matar o contrário. A morte é indecisa. Pode até parecer completamente nada a ver, mas é essa mudança de regras que deixa tudo mais divertido. Esse vídeo foi um pedido especial da membra do canal, Dulce. Obrigado a todos os membros pelo apoio. Torne-se um também e tenha acesso a conteúdos exclusivos e adiantados. Agora sim, venha comigo conferir a decisão final. Destino. A história começa com Alex Browning, um rapaz altamente betinha de 17 anos, que estava se preparando para... Aos 17 anos, viagem de formatura em Paris com seus amigos, 10 dias de primavera. Obrigado por avisar. No aeroporto, ele encontra seus colegas e professores, mas antes de embarcar, seu melhor amigo Todd o chama para defecar com ele. E Alex respondeu: claro, para isso que amigos servem. Então foram juntos evacuar, cada um em sua cabine, claro. E lá, Alex começou a ouvir o primeiro sinal da morte, a canção Pega Eu Casa, Country Roads, de John Denver. John Denver morreu num acidente de avião. Finalmente embarcaram no voo 180. Alex sentou sozinho no fundão, pois era uma estratégia para sentar ao lado de uma piriguete de sua sala. Mas a piriguete disse: não vou sentar ao seu lado, você está cagado, vai sentar com seu amigo que a Samantha vai sentar comigo. E ele disse: beleza. Isso não é legal, tá? A pessoa vai lá, faz o ritual padrão da humanidade, todo mundo faz, se limpa bonitinho, fica cheiroso, volta pra sala, o professor diz: façam duplas com quem tá do lado, pra desgraçada da Jennifer falar alto em bom som: né? O Maguila tá pura bosta, constrangendo assim um colega. E não tô dizendo que aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer um. O que importa é que Alex se empodera e diz: quero distância também. E vai sentar ao lado de seu amigo. Até que... Mas, oh não, era tudo uma premonição. No caso, assim, ainda bem. Parecia tão real. E as coisas começaram a acontecer igual a visão de Alex. A começar por Samantha e Jennifer o chamando de cagão. Alex então se desesperou. Olha bem! O quê? Prepara-te, eu vi! Na confusão, ele é expulso do avião junto com alguns outros passageiros. Carter, como o valentão. Terry, como a namorada do valentão. Sim, essa é a descrição do papel dela. Steve Stifler, que definitivamente veio parar no filme errado. O coitado tá mais perdido que tiroteio em série. Todd, como o amigo cagão literal. Valéria, como a professora. E finalmente, ela, Taylor Swift, que foi a única que saiu do avião por conta própria quando viu o escândalo de Alex, pois viu nele um potencial a futuro ex, tema de novo hit. Vai, Taylor! Alguns tentaram retornar ao avião, mas o segurança nada simpático disse: não vai subir ninguém! Olha o que você fez, Betinha! Disse o valentão, até que... Que isso? Eita! Após a tragédia, Alex e os outros sobreviventes se tornaram alvo de uma investigação do FBI. Os agentes 01 e 02 acharam deveras estranho como Alex sabia dos acontecimentos e fizeram perguntas sugestivas. Mas Alex não conseguiu explicar nada. Então pensas que não tenho hipótese? Lindinho, gostava que me explicasses porquê, não compreendo. Estou curioso. Sem provas concretas, Alex e os outros foram liberados. O grupo tentou seguir com suas vidas, mas Alex sentia que algo errado estava
esquisito. É como se uma presença invisível estivesse ali, presente. De repente, um pedaço de jornal com a palavra Todd voou até ele, o que o fez pensar. Isso é um sinal. Todd está encrencado. E ele estava completamente certo. Quando Alex chegou ali, foi tarde demais. O que aconteceu, pai do meu amigo Todd? Meu filho morreu. Ele se autofaleceu a si próprio no banheiro. Não, ele não faria isso. Claro que faria. O irmão dele morreu no avião, que também é meu filho. Você não está entendendo. Agora ele não precisaria dividir mesada com ninguém. Ele estava bem. Saia daqui, seu esquisito, senão vai levar um tiro. E os agentes, ao verem que Alex parecia novamente saber que uma fatalidade aconteceria, ficaram tipo assim. Estou curioso. O que importa é que Taylor também achou aquilo muito estranho e comprou a brisa de Alex. Só queria poder ver ele de novo, uma última vez. Então vamos ver. É mais brisada que ele. Ao anoitecer, eles invadem o necrotério pra... nada. É ele. Claro que é, ele morreu porque não seria. Ai, que susto! De repente, aparece o moço da autópsia agindo naturalmente. Cuidado com a morte. Ela vai te pegar. Não se engana, morte, pivete. De morte eu entendo, eu sou agente funerário. Depois dali, o dia amanheceu magicamente e Alex e Taylor foram tomar um café. Lá, Alex explicou todo o seu raciocínio. Eu vi o plano da morte e impedi, mas agora ela está corrigindo o erro e vai nos buscar um por um. Meu Deus, vamos todos morrer? Tá acompanhando? Tá fazendo sentido? Não. De repente, aparece o valentão, a namorada, a professora e o Stifler, coincidência do caralho. E Alex tentou alertá-los. A gente vai morrer! Cala a boca, seu beta, ninguém aqui vai morrer. Em casa, assistindo ao Jornal Nacional, Alex viu uma notícia revelando a causa do acidente no avião. Uma sequência de explosões foi destacada e algo estranho aconteceu. Através dessa sequência de explosões, ele pôde ver a ordem das mortes que deveriam ter acontecido. Primeiro Todd, depois a namorada do Carter. Ou seja, a morte está eliminando na mesma ordem em que eles deveriam morrer. Alex então fez uma espécie de mapa da morte para descobrir qual a próxima vítima. E oh não, a professora Val! Então ele foi até sua casa para averiguar se a morte havia preparado alguma armadilha. E ficou lá todo esquisito olhando os pneus do carro dela. Que porra é essa? Ela ligou para os agentes 01 e 02, que chegaram em menos de 10 segundos. São realmente profissionais de uma competência absurda. O que está fazendo aqui? Mete na tua vida, ó pirulito. Alex foi levado e explicou seu raciocínio para os homens da lei. E eles ficaram tipo assim. Você é doido? Você é pichuru? E enquanto isso, Valéria estava ouvindo Take Me Home Country, que servia como um anúncio da morte. Alex foi liberado e voltou para casa de Valéria, mas chegou tarde demais. E agora ele era suspeito de ter feito aquilo. Em contrapartida, todos os outros agora acreditavam nele e se juntaram. Ao suspeitar que seria o próximo a morrer, Carter disse: vai morrer todo mundo. Então ele parou o carro em cima dos trilhos do trem. Todos conseguiram sair. E no último segundo, Alex conseguiu salvar Carter. Mas logo depois... o próximo da lista da morte era de fato Carter. Mas como ele conseguiu escapar, a morte passou direto e foi logo atrás do próximo alvo, o Stifler. Ou seja, eles podem realmente vencer a morte. Ciente de que seria o próximo na lista da morte, Alex se esconde em um abrigo e fica ligadaço a todos os detalhes e sinais. Mas logo pensa: espera, na visão eu troquei de lugar com a piriguete, mas na realidade eu não troquei, então Taylor é a próxima, not me. Então se apressa para tentar salvá-la, e o confronto final começa. Não só a morte de Taylor foi impedida, como a de Alex também. 6 meses depois, o trio de sobreviventes viajou a Paris, como forma de superar o trauma e recomeçar suas vidas. Mas algo estava errado. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou... Com um orçamento de 23 milhões de dólares, o filme arrecadou simbólicos 112 milhões! E com um lucro desse, uma continuação era inevitável.
3 anos depois, em 2003, fomos agraciados com o lançamento de Premonição 2, dessa vez dirigido por David R. Ellis, que voltaria na franquia em Premonição 4. E você provavelmente deve estar se perguntando quem é esse moço. Ninguém menos que o diretor de Celular, Um Grito de Socorro, Terror na Água 3D e Serpentes a Bordo. Bem abaixo do James Wan, que traumatizou uma geração com Dragon Ball Evolution e que não voltou pro segundo filme por conflitos de agenda. Ele estava muito ocupado com O Confronto, aquele filme em que Jet Li se junta ao Jason Statham para enfrentar o Jet Li. E é Jason Statham com cabelo, e Jason Statham com cabelo é golpe. Então não vou ver esse filme não. Eu sei que existe. Eu vi quando era pequeno. Bem pequenininho, e não todo porque eu dormi. Destino Final 2, final, se passa exatamente um ano após os eventos do primeiro filme. Nesse meio tempo, Carter e Alex morreram, enquanto Taylor se internou em uma clínica psiquiátrica para escrever novas canções bombásticas. E nessa sequência temos o que julgo como a melhor cena de acidente de abertura da franquia. A protagonista da vez é a Sidney de Todo Mundo em Pânico, que estava viajando de carro com um grupo de amigos maconhistas. Até que... Mas como já sabemos, aquilo foi uma premonição. Apavorada, Sidney bloqueou a entrada da rodovia, impedindo os outros carros de passarem. Ela dizia, vai acontecer um acidente. Mas os outros diziam, você está louca, você pode estar louca, vamos logo. Mas de repente... Dessa vez a morte não esperou alguns dias para cobrar as mortes e o carro de Sidney foi atropelado. Mas ela foi salva pelo policial. Além de Sidney, o grupo de sobreviventes da vez era formado por Thomas, como policial simpático, Eugene, como professor teimoso pra caralho, Rory, como o maconha, Cat, como a moça toda, eu tenho uma opinião, Nora, como a mãe, e finalmente Tim, como o filho da mãe. Também tem a Isabela, a grávida. Ela estava presente no acidente, mas não teria morrido. Então ela não escapou da morte, pois nunca esteve em seus planos. A morte só queria o carro dela. Também tem o rapaz altamente radical que esqueci o nome. Mas tanto faz, porque ele é o primeiro a morrer. Sim, ele foi morto por uma escada. Como o bizarro caso dos sobreviventes do voo 180 havia repercutido bastante nos jornais, Sidney já estava alerta. Mas ficou ainda mais quando viu nos jornais que o moço radical foi morto por uma escada. Eita porra. Sidney pesquisou aqui e ali e descobriu onde Taylor estava internada e foi pedir informações. Taylor falou sobre a ordem dos falecimentos, que poderia ser útil para saber a próxima vítima, mas havia algo estranho. O moço radical foi o último que Sidney viu morrer, e depois dele, ela própria junto aos seus amigos. Então raciocinou, os primeiros sobreviventes que morreram não foi o moço radical, foram seus amigos. Ela deveria ter ido também, mas o policial a salvou. Logo a morte pulou sua vez e foi para o penúltimo, o moço radical. A morte tá agindo ao contrário. Por quê? Porque sim. Apesar de não haver nenhum motivo aparente, é essa mudança de dinâmica que deixa as coisas mais divertidas nessa franquia. Ai meu Deus, me ajude! Não, vai embora, vadia. Sidney ficou muito chateada. Coitado de segurança, levou de graça. Sidney então contou ao policial simpático que, seguindo a ordem contrária dos falecimentos, o próximo seria o filho da mãe. E a pista era pombo. Pois é, ela viu um pombo e pensou, um pombo vai matar ele. Eles foram desesperados ao seu encontro. Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Nora ficou muito triste. Quando tudo parecia perdido, ela aparece. A Taylor. Ela levou o time até o agente funerário. E lá ele disse: a morte não pode ser enganada. A morte não sei o que. Só uma nova vida pode salvar uma vida. Mais tarde, Sidney teve outra visão. Ela estava dentro de uma van branca e se jogava dentro do mar. Thomas então lembrou da mulher grávida. Ela também tinha uma van branca. Percebeu assim que Sidney não estava vendo o próprio futuro, mas sim o da mulher grávida. Então sabe-se lá como eles chegaram à conclusão que se o bebê nascer, todos vão se salvar. Todos os sobreviventes se reuniram, enquanto Thomas deu um jeito com algumas ligações de prender a mulher grávida até ela ter o bebê. Nora, todavia, havia perdido seu filho. Ela não tinha mais motivos para viver e disse, tô fora. Então pegou o elevador. Mas que porra foi essa?
Enquanto isso, a grávida estava presa, mas a bolsa estourou. Um dos guardas então se encarregou de levá-la ao hospital. Sid e os outros pensaram: temos que garantir que ela chegue em segurança no hospital. E nessa brincadeira, quase causam o acidente dele. Mas quem se feriu foi o professor. E a moça, não tem mais opinião. O McCoy acaba salvando um pivete aleatório por ali que tanto faz, e o carro explode, ocasionando no falecimento do próprio McCoy. Enquanto o professor era levado ao hospital, os outros sobreviventes roubam um carro e partem para o mesmo destino. No caminho, Sidney tem uma nova visão, mais uma vez em primeira pessoa. Ela é enforcada por uma médica chamada Calardia. Mas como a primeira visão se conectava à mulher grávida, Sidney deduz que esta também, o que significa que a doutora acabará matando a grávida. O policial impede que a doutora Calardia chegue até a grávida, e assim o bebê nasceu. Agora tudo estava finalmente bem. Falei cedo demais. Como a grávida não ia morrer no acidente, o nascimento de seu bebê não tinha relevância nenhuma. Fizeram tudo isso de besta. Sidney então percebeu. A visão era sobre ela mesma. As premonições estavam lhe mostrando o caminho. A única forma de encerrar aquilo seria morrer. E depois ressuscitar. Então ela se joga no mar com uma van branca. Desnecessário. Não precisava da van pra isso. O lago era do lado do hospital. Então ela falece e a doutora Calardia a ressuscita. Ela não estava enforcando, mas sim fazendo massagem cardíaca. Plot twist! E deu certo demais. Passou um tempo, Sidney e o policial, agora como um casal altamente romântico, foram comer um churrasco com aquela família daquela criança aleatória, sabe-se lá por quê. E quando parecia que estava tudo certo... Premonição 2 teve um orçamento de 26 milhões, 3 milhões a mais que o primeiro. E arrecadou 20 milhões a menos, 90 milhões. Mas ainda estava no lucro demais. E a mensagem do estúdio foi clara: enquanto tiver dando dinheiro, o destino final não vai ter fim. Para o terceiro filme, James Wong retornou para a direção. E 3 anos depois, lançou o provavelmente mais icônico filme da franquia. E já adianto, é o mais idiota de todos, e por isso é meu favorito disparado. Premonição 3 abre em uma noite agitada em um parque de diversões, onde a galera da escola se reuniu. A película começa apresentando 2 casais de amigos. Casal 1, formado por Ramona Flowers, protagonista da película, e o moço que esqueceu o nome e tanto faz porque vai morrer. E casal 2, formado por amiga de Ramona, que vai morrer também, e por Kevin, um rapaz muito simpático. Me devolve, Kevin. Que casal mais liberal. No meio da diversão, Ramona vai tirando várias fotos, como uma de sua irmã, que não deveria estar ali. Vou falar pra amanhã que você veio, viu, King Hair? Fala pra tu ver, rapariga imunda. Eu falo mesmo. Se tu falar, eu falo também. Vai falar o quê? Eu sou uma protagonista introspectiva, abestada. Sou tipo uma santa. Todas essas fotos serão importantes mais pra frente. Premonição inspirado em Fatal Frame, é tipo isso. O que importa é que quase toda a galera da escola vai para a montanha russa. E é lá que finalmente temos a cena da premonição que traumatizou uma geração. Ramona fez uma cena. Ela e alguns alunos da mesma escola acabam descendo antes que o acidente aconteça, mas ela acaba perdendo sua melhor amiga e o namorado, pois ele queria ir na frente e ela atrás. Não, peraí, eles não sentaram juntos, é isso que eu quero dizer. Entre os sobreviventes da vez temos Kevin, o namorado da amiga morta, cuja técnica secreta é praticar o ato a sério na frente da namorada. Se não fosse, já não era legal. Na frente ainda e ela ficar, pois é, não faz sentido nenhum. Quem escreveu isso? Vou adicionar na minha lista de futuras agressões. McKinley, o rapaz gótico, que está o tempo todo querendo mostrar pra todo mundo o quanto é sombrio e vive soltando comentários mórbidos e pseudo-intelectuais. Eu falo mesmo, não tenho papos na língua falando na cara. Ele é tipo assim, e nem é uma garota. Além disso, ele tem o mesmo nome da escola, Escola McKinley. Harry, a namorada do McKinley. Homero, como o atleta. Só isso. Frank, o cara que parece ter saído direto de um anime.
Eu só consigo ver os peitos das mulheres. O que faz sentido, já que James Wong é asiático. Fique orgulhoso por conseguir fazer de tudo o que acontece uma história sobre você. Isso me lembra alguém. E finalmente, Ashley e Ashlyn, como as piriguetes. Tem mais gente, mas não deu pra ver, então envolve o mistério. Após a fatalidade, Kevin assistiu aos filmes anteriores. Ele acha que o mesmo pode acontecer com eles. Mas Ramona não quer conversa. Saia de perto de mim, seu machista. Eu não gosto de você. Ashley e Ashlyn decidem fazer um bronzeamento artificial em homenagem aos mortos no incidente. Chamam Ramona também, pois são boazinhas. Como a gente é boazinha. Mas ela diz que era um não. De volta em casa, Ramona começa a olhar as fotos do dia do parque de diversão e percebe algo estranho. Não acredito, não pode ser verdade. Passando as fotos, ela encontra uma de Ashley e Ashlyn. Na foto, havia uma estranha distorção de luz sobre as duas garotas, lembrando chamas, como se elas estivessem envoltas por fogo ou calor intenso. Ramona pensou, será que as fotos estão dando dicas de como elas vão morrer? Mas logo concluiu, nada a ver. Mas pensou, vou ligar só pra garantir. Mas era tarde demais. Elas já estavam na máquina de bronzeamento artificial e com música até o talo no fone de ouvido. Até que a fatalidade aconteceu. Agora Ramona acredita na história de Kevin e ainda lhe explica a teoria das fotos. Eita, pô. Param no pior lugar possível para conversar e tentam analisar a pista na foto de Frank. Mas essa estava difícil. O Bob Esponja vive embaixo d'água. É patético você saber disso. O quê? Respeita Bob Esponja! De repente, um caminhão desgovernado ataca, causando o esmagamento do crânio do piloto na frente. E era, oh não, Frank! Que coincidência do caralho! Pensaram demais. A teoria das fotos estava errada esse tempo todo, pois a morte do rapaz não tinha nada a ver com sua foto. Ao analisarem novamente as fotos, os dois perceberam que a morte estava agindo dessa vez de acordo com a ordem da montanha russa. Quem estava na frente morre primeiro, até chegar o último, tá entendendo? Além disso, tem uma dupla na foto que não dá pra identificar, por causa da mão de um intrometido. Então temos dois sobreviventes misteriosos. Eles passam pela foto que Kevin tirou da calcinha da moça e percebem ao fundo Frank, atrás de um ventilador. Essa foto era a pista, não aquela. A teoria das fotos estava certa esse tempo todo. Seguindo a ordem dos assentos do brinquedo, o próximo seria Romero, o atleta. Então vão até ele. Você vai morrer. Nada! Receba, que é o melhor do mundo. Sim! Os próximos seriam o casal de góticos, e a pista na foto era o próprio McKinley, apontando uma arma de brinquedo para sua namorada. Além disso, Ramona e Kevin queriam saber quem estava sentado atrás deles, pois são os que não dão pra ver pela foto. Mas McKinley responde o tempo todo com comentários sarcásticos. Chato pra caralho. Vai, mata logo, Dona Morte, faz seu trabalho. Não, não salva ele não! De volta em casa, Ramona continuou analisando as fotos e só agora fez o óbvio. Analisou a mão da pessoa que estava atrás de McKinley, já que era a única coisa que dava pra analisar. E essa pessoa estava usando a pulseira de sua irmã, ou seja, a próxima vítima é sua irmã. Ou a amiga dela que estava sentada do lado, mas a gente não se importa nem com os principais, vai se importar com o figurante. A irmã estava indo para uma festa junina, onde Kevin convenientemente estava trabalhando de segurança. Como depois da irmã e da amiga qualquer coisa que estava com ela será a vez de Ramona e Kevin, eles decidem analisar logo suas pistas também. A de Kevin é uma luz muito intensa, o que faz sentido, já que tem fogos de artifício na festa. Já a de Ramona é só ela com a camisa da escola, Escola McKinley, o mesmo nome de McKinley. Oh não, ele deseja se vingar! Nem sei de quê. O importante é que todos vão pra festa, onde a batalha final começa. Pensas que não pode vencer? Assim, Ramona, irmã e Kevin conseguem enganar a morte, mas não por muito tempo. Quer dizer, por muito tempo. E depois de todo esse tempo, todos os três se encontram por acaso em um trem, onde Ramona tem mais uma premonição, onde os três, juntos a todos os outros passageiros, falecem. Ih, rapaz. Como Premonição 2, apesar sim do sucesso de bilheteria, não atingiu os 112 milhões que o primeiro atingiu, a franquia sofreu um corte de gastos. Enquanto o segundo teve um orçamento de 26 milhões, o terceiro teve apenas, meu Deus, 25 milhões! 1 milhão a menos pra ficar de castigo. Falando assim, parece que 1 milhão é pouca coisa, né? E com esses simbólicos 25 milhões, o filme superou a marca do primeiro, arrecadando 118 milhões. E vocês sabem, enquanto estiver dando dinheiro...
Como já adiantei, David Ellis, de Premonição 2, retorna à direção no quarto filme da franquia, já que James Wan estava muito ocupado com Dragon Ball Evolution. A direção de Ellis novamente dá aquela dose de adrenalina que ele mostrou no segundo. Provavelmente o nicho que ele almejava na carreira era na ação, principalmente envolvendo carros. Pois assim como no segundo, o quarto já começa na pista, com uma corrida altamente frenética em um autódromo. Vrum vrum. Nosso protagonista, infelizmente, não é um piloto, mas sim um Nick, que estava sentado na arquibancada. Eu acho que eu senti um negócio encostando em mim. Lá ele. E vocês sabem o que vai acontecer. Então som na caixa, DJ. Após a premonição, Nick diz: como sempre, uma confusão se instaura e uma turma acaba escapando da morte. E além de Nick, eles são Laurie, a namorada de Nick, que está sempre com cara de ai, ser linda cansa tanto. Hunt, o amigo chato de Nick, altamente Sigma. Jeanette, a amiga de Laurie. George, o segurança. Carteira, como Neoná, vocês estão ligados? Mas se eu falar, o YouTube me bate. Então vamos ficar no extremista pau no cu. Samantha, como a mãe de 2 meninos idiotas. E por fim, Jonathan, o mecânico. A mudança de dinâmica da vez é que as visões de Nick nunca vão parar por todo o filme. Sempre antes de uma morte, ele vê coisas que dão dicas de como a morte vai agir. Mas não serve pra porcaria nenhuma, porque nunca faz sentido, só faz sentido depois que morre. Primeiro ele sonha com um guincho, uma porta, uma corrente, explosão, e ele fica tipo assim: Que diabo é isso? O que foi, amor? nada, só estou cansado. Olha quem fala. Cansada tô eu de carregar tanta beleza. Ai, sou linda. Enquanto isso, o rapaz extremista, altamente encachaçado, se dirigiu até a casa de George. Não sabia exatamente por quê, mas alguma coisa naquele sujeito o irritava. Talvez fosse o jeito de respirar. Mas seu ataque saiu pela culatra e ele é arrastado pelo próprio reboque. Eita! No dia seguinte, Laurie estava muito ocupada sendo bonita quando recebeu uma ligação de sua amiga dizendo: coloca no Rota 22. Estavam noticiando a morte do rapaz extremista. A história dos filmes anteriores já era conhecida, então não foi difícil que o grupo chegasse à conclusão que fudeu. No mesmo dia, Samantha, a mãe, foi em um salão de beleza até que... Ai, que susto! Mas quando ela finalmente vai embora... Após a notícia da morte da moça, Nick e Laurie se reuniram com os amigos. Jeanette ficou apavorada, mas o Sigma ficou bancando o personagem irritante que não acredita na história, sempre tem um, sei pra quê. Não, nada a ver. Nós não vamos morrer. Pouco depois, Nick teve uma visão, que também não servia pra porra nenhuma. Ele, junto de Laurie, voltou ao autódromo pra ver se lembrava da sequência das mortes. Não vai dar não. Eu precisando descansar minha beleza e tu me traz aqui pra nothing. Até que ele, George, surge. Segurança, nós vamos morrer. Eu não ligo. Eu perdi minha filha e minha esposa em um acidente de carro onde eu fui o culpado que eu estava pilotando. A morte deveria ter me levado há muito tempo, eu não ligo, pode me levar. Não diga isso, você merece viver. Agora que você falou, você está certo. Venham comigo para a sala da segurança. Vamos ver as câmeras. Ao analisar as imagens do acidente, o grupo finalmente consegue montar a sequência das mortes. O próximo será o mecânico. Em seguida, os dois amigos, que teriam perdido a vida ao mesmo tempo. Então dá pra saber quem primeiro. Depois vem George, então Laurie e por último, Nick. Eles vão até o mecânico para alertá-lo, mas ele diz: eu perdi minha esposa naquele acidente. Ela nem gosta de corrida. Eu que levei ela. Eu sou o culpado. A morte pode me levar. Não diga isso, você merece viver. É verdade, você tem toda a razão. Nick tem mais uma visão envolvendo água, que seria a dica para a morte dos próximos. Eles mandam uma mensagem para os dois: fiquem longe da água. E o Sigma vai tomar um banho de piscina, enquanto Jeanette vai lavar o carro. Laurie e George conseguem salvar a garota por pouco, mas Nick não encontra o Sigma a tempo, que estava sendo sugado através do rabo pela bomba de sucção da piscina. Graças a um defeito, a força da sucção estava forte demais. E assim, os órgãos do rapaz são chupados através do cu. E vocês conhecem as regras. Se uma vida é salva, a morte pula para o próximo. George, sabendo que era a sua vez, decide encerrar ele mesmo o assunto. Mas foi salvo no último segundo. Ele passou o dia todo tentando se auto-falecer, mas não conseguia de jeito nenhum. Então chegaram à conclusão que salvar a moça quebrou a maldição. Então comemoram. Até que certo dia, quando Laurie estava indo ao shopping com a amiga, Nick teve mais uma visão. Outra nada a ver pra caramba. Então viu na TV que havia um sobrevivente secreto do incidente hospitalizado. George não conseguiu morrer porque ele não era o próximo, mas sim o sobrevivente secreto. Nick se reúne com George para tentar salvá-lo.
Não deu. Enquanto voltavam, Nick e George falavam sobre déjà vu. Minha esposa dizia que déjà vu é uma maneira de... Agora que George se foi, a próxima é Lauren. E ela estava muito tranquila comprando sapatos novos. Comprei pro Nick. Ele gosta quando eu uso tênis. Então teu presente pra ele é um presente pra tu. Mulheres. Por quê? Por quê? Quando Nick chega lá, tem mais uma premonição. Dessa vez, premonição mesmo, detalhada, igual a primeira pra enganar o telespectador. Na visão, ele tenta salvar Laurie de uma explosão, mas não dá certo e todo mundo morre. Então tenta uma abordagem diferente, evitar que a explosão aconteça. Assim ele conseguiu salvar todo mundo. 2 semanas depois, os 3 sobreviventes foram tomar um café, até que... Como Premonição 3 superou as expectativas, o quarto filme recebeu um orçamento turbinado, $40 milhões. E o retorno foi proporcional, arrecadou 187 milhões. Mas sejamos honestos, esse sucesso não foi só mérito do filme em si, que na minha opinião fica bem atrás do terceiro, mas também da ascensão das locadoras e, claro, dos Mugiwara, que liberavam material naquele precinho camarada, 1 é 3, 2 é 5. Graças a esse acesso facilitado, a franquia atingiu seu auge da popularidade. E foi um sucesso do caralho, porque todo mundo já sabia que era premonição. Vai sair o 4, vou ver. Sobre a equipe do próximo, você deve estar pensando, se os diretores estão revezando, então o quinto filme será dirigido pelo James Wong, né? Errado! Naquela altura, James Wong já era conhecido como o diretor de Dragon Ball Evolution, o que não pega legal. E os executivos pensaram, nem a indústria também não ajuda, né? Só porque o cara é chinês, botam ele pra dirigir filme de Kung Fu, quando o talento do cara é claramente trama adolescente com toque sobrenatural. E não falo isso no deboche não, tá? Bota ele pra dirigir um American Pie de terror, provavelmente seria divertido. Agora, American Pie de Dragon Ball? Aí não tem como. E Dragon Ball Evolution não foi só horroroso, mas também um fracasso de bilheteria. Depois disso, Wong nunca mais dirigiu um filme. Voltou pro mundo das séries. Uma pena, porque ele não era um diretor ruim. Só foi pro projeto errado. Só porque o cara era chinês. Mas o assunto do vídeo não é esse. O importante é que Stephen Qualley, sim, o nome do cara é uma marca de manteiga, foi recrutado para a direção do quinto filme. Até aquele momento, o diretor era mais conhecido, mas nem tanto, por Impacto Profundo, que tem o Morgan Freeman. Um filme de desastre que eu nunca nem vi. Mas, já que a premonição de abertura da vez envolve uma ponte desabando, parece ter sido uma escalação altamente apropriada. No filme, acompanhamos uma equipe de colegas de trabalho que estavam indo a um passeio. O protagonista da vez é o Sam, um rapaz altamente simpático que almeja uma carreira como chefe de cozinha. De dia CLT, de noite estagiário em um restaurante. E o chefe do restaurante havia conseguido para ele um estágio em Paris. Mas ele tava, será que vou? Não sei. Antes de partir para o passeio com a galera CLT, sua namorada, que também é funcionária, diz que tá a fim de virar ex. Mais tarde vai ficar claro que ele está indeciso sobre o estágio por causa dela. Não quer deixá-la. Por isso ela decide romper, para que ele não tenha nada o prendendo nos United States. E você aí, julgando a moça de graça. Acho que eu não percebi. Mas o que importa é que ao chegarem na ponte, a premonição começa. Essa é a primeira vez que um dos personagens do grupo de sobreviventes não deveria ter realmente morrido na visão, que é o caso da namorada. Bom, tem a grávida no segundo filme também. Então não é a primeira vez. Após Alex dar seu chilique, alguns membros da empresa saem do ônibus e são assim salvos. Molly, como a namorada que já não ia morrer, então beleza. Nathan Gregório, como o chefe que sofre bullying de um dos funcionários. Tom Cruise, como o melhor amigo de Sam. Candice, a ginasta e namorada de Tom Cruise. Olivia, como a Milk. Isaac, como a réplica de Frank do terceiro filme. E por fim, Dennis, o CEO. No funeral, o grupo conhece o legista, que já avisa. Cuida não pra tu ver. A mãe não pode ser enganada. Após o estágio, Sam vai até a casa de Molly e canta Volta Pra Mim da banda Roupa Nova. Te fiz algo errado, perdão. Volta pra mim. Ela fica tentada, mas diz: Você precisa viajar para Paris. então venha comigo, jumenta. Ah, bom, então assim sim. Trama romântica besta resolvida, vamos pra outra. Candice, a ginasta, tinha treino naquele dia. Ela ainda estava assustada pelo ocorrido e estava pensando em não treinar. Mas Tom Cruise disse: eu acredito em você, my love, você consegue. Não conseguiu. Após o incidente, o agente Jim Block, que já estava de olho na turma de Sam após a premonição, achou a morte da moça muita coincidência. Onde é que eu tô? Logo depois, foi a vez do moço Isaac.
que foi a uma casa de massagem chinesa após assistir a Hora do Rush 2. E ele só queria uma coisa. Eu quero gozar. Mas quem o atendeu foi uma idosa. Ele resistiu, mas acabou gostando demais. Peraí. Ela o deixou sozinho na sala por um momento, e lá começou a pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho! As chamas não estavam se espalhando o suficiente, então a morte teve que improvisar. O grupo encontrou o legista mais uma vez no local do acidente. Por que você está nos seguindo, idiota? Eu tô trabalhando, animal, sabe não? Legista. O que você quis dizer com aquela vez? Não se engana a morte, Betinha. Apenas uma morte pode evitar uma morte. Assim entra mais uma dinâmica e regra na franquia. E essa é a regra mais legal e a mais óbvia de se pensar também. Não sei porque demorou 5 filmes pra isso. Se a morte quer uma vida, dê uma a ela. Tirar uma vida pra ganhar uma vida. Enquanto isso, Olivia estava fazendo uma cirurgia para curar sua miopia. O agente Block continuava sem entender porcaria nenhuma. Onde é que eu tô? O próximo da lista era Gregory. E no dia seguinte ele estava uma vez mais sofrendo bullying de seu funcionário. Você é um beta, cara. Me deu um aumento agora e também me deu dinheiro do lanche. Fala direito comigo, baitola. Eu sou seu chefe. O que você está falando, seu careca? O que você fala? E quando a morte veio reivindicar a vida de Gregório, ele se afastou e o outro rapaz foi morto. Ou seja, Gregório ganhou a vida dele. E a maior prova disso veio quando o CEO foi na fábrica. Ele deveria morrer apenas depois de Gregório. Então a teoria da vida por uma vida funcionou. No dia seguinte, Sam e Molly tiveram um jantar altamente romântico. Quem se importa se ele pode morrer a qualquer momento, né? E o agente Block ficou de tocaia. Nem ele sabe por quê. Será que eu estou na lagoinha? O importante é que ele viu Tom Cruise, muito suspeito, adentrar no restaurante. Empata foda no meu turno, não, pensou Block. No restaurante, Tom se mostrou descontente pelo fato de Molly não estar sendo perseguida pela morte. Então já decidiu de quem será a vida que ele vai tomar. Você vai morrer. Agora vou tratar de ti! De repente, o agente Block aparece ao socorro de Molly. Tom Cruise tomou a vida que precisava, mas ele não podia deixar testemunhas. Então, o confronto final começa. Assim, Sam tomou a vida de Tom, que havia tomado a vida de Block. Então ele estava a salvo. E quando finalmente pegou o voo para Paris, viu a baderna causada por Alex. Plot twist! Aquele era o voo 180. E o quinto filme se passa antes do primeiro. Essa revelação no fim é bacana, porque em todos os outros filmes, os casos anteriores são mencionados. Mas aqui não, o que me deixou o tempo todo. Ué, os casos anteriores são conhecidos porque ninguém cita, porque ninguém tá falando. Aí vem esse desfecho e você fica, pois é. E vocês sabem, a morte não pode ser enganada. Na mesma noite, Gregório descobriu que o funcionário que lhe tomou a vida já estava na lista da morte. Descobriram que ele tinha um aneurisma enorme no cérebro, pronto para se romper. Eita porra! Premonição 5 teve, assim como 4, um orçamento de cerca de 40 milhões e arrecadou 157 milhões em bilheteria, ficando atrás do quarto filme apenas, sendo assim o segundo mais lucrativo da franquia. E vocês sabem, enquanto tiver dando dinheiro, e daí que demorou 14 anos. A continuação vem, e tá pra sair. Ou já saiu, dependendo de quando você esteja assistindo ao vídeo. Espero que tenha gostado, fico deveras grato pela audiência. Se puder deixar um comentário, um gostei e uma hypada, ficarei mais deveras grato ainda. E ficarei mais deveras grato ainda, plus, se você virar membro do canal. Vai ter umas recompensas bacanas.